O Azulão do Mutange estreia no Campeonato Alagoano 2026 com goleada em cima da equipe do Coruripe dentro do estádio Rei Pelé. Um excelente cartão de visitas, mas acima de tudo destacar aqui o desempenho da equipe. A gente vai falar tudo isso aqui no vídeo de hoje, tá no ar mais um pós-jogo, então solta a vinheta aí, vamos embora. Fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes da gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto? Agora vamos falar, né, dessa vitória, dessa goleada azulina aí pra cima da equipe do Coruripe, tá? A gente separou aqui algumas imagens, obviamente, que não vamos poder passar tudo, né, como a gente gostaria, mas a gente vai colocar aqui alguns pontos e aqui vai ter um lance diferente, tá? Nesse pós-jogos de 2026, a gente vai colocar, além do lance do jogo, e aí independente de qual for, tá? Mas nesse jogo foi do CSA, mas a gente vai colocar sempre o lance do jogo e o jogador da rodada, né? O jogador da partida, melhor dizendo, perdão. Então, fica aí, senta aí, pega a pipoca e vamos conversar um pouco mais do que foi o jogo, tá? Mas o CSA teve dificuldades no início da partida. Apesar da primeira chance ter sido o Matheus Souza, né? Uma chance muito fraca até do CSA, mas foi do CSA a primeira chance do jogo. Mas o Azulão teve umas dificuldades para conseguir sair jogando. O CSA usou muito da bola lançada, né? Então a bola não passava pelo meio de campo. A dificuldade na saída de bola fez com que o time muitas vezes se livrasse dela. O Coruripe iniciou muito bem o jogo e numa estratégia muito bem montada do técnico Bebeto Moraes, que a gente já conhece, né? Então muitas vezes o Coruripe marcava lá em cima e dificultava essa saída de bola do CSA. O que é que mudou para o jogo do CSA destravar, na minha opinião? A entrada do Kailan no jogo. Ele iniciou a partida, mas eu senti um jogador muito preso. E como a gente vinha trazendo aqui muito dessa nossa análise, né, pelo menos dessa nossa visão do que é o time do CSA, para essa equipe funcionar, você precisa muito do futebol do Kailan. Eu senti ele muito preso no início. Quando ele começa a aparecer mais pro jogo e o meio do CSA, e aí leia-se, tanto Ronaldo Mendes, né, que aí eu discordo da opinião da televisão, né, eu não consegui ir para o Trapichão, mas eu assisti e eu respeito a opinião do colega, mas eu discordo. Eu acho que o Ronaldo Mendes fez um primeiro tempo ok. Não foi o Ronaldo Mendes que a gente espera, mas há uma evolução do que vimos para o Confiança. Muito mais solto, participando mais, né, arriscando algumas situações de você conseguir destravar mesmo o lance, de você pensar um pouco mais na jogada. Muitas vezes no início, o CSA ficava preso de um lado só no jogo. Iniciou, partiu do Ronaldo essa visão da partida de você começar a inverter essa bola e começar a achar um seu atleta livre no lado oposto. Então, por essas razões, por mais que não tenha sido um primor de partida, eu acho que o Ronaldo Mendes fez sim um primeiro tempo bom. Não foi brilhante, mas foi um bom primeiro tempo, tá? E aí a entrada do Dudu Figueiredo, que foi um dos destaques da partida, né? Assim que eles começaram a aparecer mais pro jogo, tanto Kailan como Ronaldo, como Dudu, o jogo do CSA começou a fluir mais. Ainda assim, antes disso, a gente viu um CSA muito desorganizado, talvez, ou tentando se encontrar ali no sistema defensivo. Então você via algumas bolas do Coruripe passando, inclusive, pelo meio. Eu vou colocar um aqui pra gente ter como exemplo, tá? Vou tirar aqui o som, obviamente, né? Mas na saída de bola do Coruripe, percebam por onde passou essa bola, né? Aqui pelo meio, o Coruripe, numa velocidade muito grande, desorganizou tudo. E aí faltou, obviamente, a qualidade, né, da equipe adversária, que tem sim as suas limitações. Mas vejam por onde, em poucos passes, conseguiu desbloquear ali o caminho, né? Isso daí não era para acontecer, essa bola não era para passar. Mas quando o CSA começou a organizar melhor as coisas, aí a situação começou a melhorar
para a equipe azulina, né? Quando a gente vê a escalação do time, agora voltando um pouquinho mais do porquê o Itamar escolheu esse time, foi perguntado para ele, né? Por que manter o Rian Santana no lado direito, né? Ali na lateral direita. E o Itamar, ele falou que ele buscou uma continuidade no trabalho, né? Visando o máximo de entrosamento possível, e aí, durante a semana, né? Ele vai ajustar o que necessitar ser ajustado. Mas aqui a gente teve uma visão, pelo menos eu tive, de um CSA que iniciou mal o primeiro tempo, mas durante a partida foi se organizando e aí começou a tomar conta do jogo. E quando faz o primeiro gol, aí é que destrava mesmo. Aí você fica muito mais solto, aquela perna que estava mais pesada, né, começa a ficar um pouco mais leve, os jogadores começam a arriscar um pouquinho mais algumas coisas, começa a aparecer um pouco mais, porque até então a jogada mais perigosa do CSA foi de fato aquele lance ali do Ciel, né, com um passe do Dudu Figueiredo, né, um balãozinho, aí o Ciel sai na cara do gol e acaba perdendo. Mas fora isso, era um CSA muito tímido. E aqui a estratégia do Itamar, eu acho que deu muito certo. Tanto pela forma do CSA jogar, que começou aos seus 2 meias a achar mais espaços, apesar de ter um primeiro tempo muito estudado, mas quando você tem talento, né, de um Ronaldo Mendes, né, se entendendo, começando a se entender um pouco mais ali com o Rian Santana, né, quando você começa a aparecer mais um Dudu Figueiredo, que lança aquela bola, né, faz aquele cruzamento ali na cabeça do Ryan, que eu acho que foi muito bem, tá? Eu acho que ele foi muito bem no jogo de hoje para fazer o primeiro gol. Então ali você percebe que o técnico acertou no que ele quis fazer, né? E aí você ser premiado por uma ideia que foi vista previamente. A gente já vinha falando que o CSA muito provavelmente não iria mudar muito do que foi contra o Confiança. Ele não mudou nada. O que ele muda é a forma de pensar. É um trabalho que evoluiu, obviamente, de lá para cá. São jogadores que se conheceram um pouco mais, mas é uma boa ideia para a partida, né? Você colocar jogadores que já se conhecem e aí você tira um pouco aquele desentrosamento que eu acho que é natural. O CSA foi com uma linha de pensamento e essa linha de pensamento deu certo. No segundo tempo, o CSA inicia com mudança, né? Ele tira o Ronaldo, coloca o Buba e aí o CSA vai para aquele 4-3-3 que a gente já tinha falado que eu acho que é mais agradável, né? Pelo menos para mim. Mas o CSA começou a ficar mais solto no jogo. Eu acho que o CSA fez um segundo tempo melhor do que o primeiro, né? Pelas mudanças? Também. Mas o segundo gol sai muito rápido. Então, quando você faz o segundo gol, a cara do Bebeto já indica que o seu adversário está totalmente entregue. É você buscando ali o resultado novamente. Você já está jogando fora de casa contra um dos favoritos, né? O CSA, com todos os problemas que houverem em extracampo, sempre vai entrar como um dos favoritos no Campeonato Alagoano, isso é fato, né? Então, você já tem toda a dificuldade. No início do segundo tempo, você ainda toma um gol, o rosto do Bebeto já indicava que o time já estava entregue. E foi o que aconteceu. No segundo tempo, o CSA controlou as ações da partida. Foi um CSA muito mais dominante. Fez o terceiro lá com o Dudu, premiou uma grande partida para o jogador e dominou as ações do jogo a ponto de poder ter feito 4, 5, né? Então foi um jogo em que o azulão do Mutange deu um bom cartão de visita. Se a primeira impressão é a que fica, ele apresentou muito bem para a torcida que não tinha visto, né, o CSA até então, apresentou muito bem alguns nomes e apresentou muito bem o que o Itamar, pelo menos nesse início, pensa, né, para o CSA na temporada 2026. É um CSA pronto? Lógico que não, né? É um início de trabalho ainda, como a gente falou. Tá muito até desentrosado ainda, né? Ah, Paulo, o campo atrapalhou um pouco. Cara, o CSA treina num campo que é muito parecido com o que estava ali, né, no Trapichão. Então, a desculpa do campo, caso tivesse perdido, para mim não ia colar, né? Mas foi um CSA que soube se adaptar bem à partida. Teve sim uma dificuldade ali no campo no início, né? Até domínio do Rian Santana ali no início do jogo, mas a partir do momento que você faz o primeiro gol, as coisas vão acontecendo, você vai soltando um pouco mais, o jogo começou a fluir e chegou um determinado ponto da partida que o CSA estava muito à vontade. Como eu falei, poderia ter feito fez 3, mas poderia ter feito 4, 5,
6, talvez, né? Mas também teve algumas oportunidades perdidas que realmente não se pode perder. Tranquilo? Agora vamos ver aqui o lance da partida. O lance do jogo, pra mim, foi esse aqui, tá? O terceiro gol do Azulão. Eu vou colocar com som, espero que não tenha problema nenhum, tá? Obviamente que todas essas imagens foram do NN Play, né, que fez um show de cobertura, né? Eu vou colocar com som para prestigiar também o trabalho, né, da transmissão, que na minha opinião foi muito boa. Então vamos colocar aqui, né, o terceiro gol, o gol de Dudu Figueiredo. CSA! Dudu Figueiredo! Botou na conta, assinou com seu nome, Dudu Figueiredo! Para fazer o terceiro do CSA aqui no Repelé. Explode de emoção os torcedores azulinos. Dudu, camisa número 10, sobrou para ele, bonito, depois de um cruzamento ali do Rian Santana, espalmou errado ali o Alan, e aí a bola sobra para ele, Dudu Figueiredo, aos 22 minutos do segundo tempo, faz o terceiro, amplia o marcador aqui no Repelé, aí Moraes. Né? Virou goleada. Daqui a pouquinho tem mais um. Quando é 4, aí vira goleada, porque o CSA tá mais perto disso. Tá aí, Dudu Figueiredo, né? O lance do jogo foi o terceiro gol do Azulão, tá? Escolhido por mim, obviamente, mas nada impede que você, torcedor azulino, né? Ou você, torcedor de qualquer equipe que esteja assistindo aqui, não possa escolher o seu. Então me diz aqui nos comentários pra você qual foi o lance do jogo, né? Pode nem ser um gol, talvez qualquer jogada aí que você acha que mereça esse status. Mas aqui, o jogador da partida, pra mim, e aí peço até desculpas, né? Porque eu acho que a maioria vai no Dudu. E se escolhesse o Dudu, não estaria errado, tá? Eu acho que é muito pessoal. Mas a gente poderia falar a baita partida que teve o Ryan, né? A gente poderia falar da baita partida que também fez o Rian Santana, lateral direito, né? A gente poderia falar do Igor Guilherme, que fez o segundo gol, mas aqui, pra mim, quando ele entra no jogo, o CSA entra junto. É o que faz essa equipe azulina funcionar. E pra mim, por mais que ele não tenha feito nenhum gol, né? Mas aqui é o jogador que faz essa equipe. É basicamente, talvez, o coração dessa equipe. Talvez eu esteja sendo muito romântico aqui pra falar desse jeito, mas pra mim, quando o Kailan entra na partida, o CSA começa a funcionar. O CSA entra de fato no campeonato alagoano quando o Kailan aparece mais para o jogo. Então, para mim, o nome da partida é o camisa 5, o volante Kailan, que mais uma vez já tinha sido um dos destaques dos 2 últimos jogos, né, da pré-temporada do CSA, aqui se mantém e mostra que dentro dessa equipe do Itamar Schulli, ele é peça essencial. Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, é vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, amanhã a gente volta com mais e fiquem aí com os 3 gols da vitória azulina em cima do Coruripe. Segue o líder? Comemora, torcedor. Tchau, tchau.